Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos, é show, papai! Olá, Juazeiro! Olá, Petrolina! Olá, Vale do São Francisco! Estamos começando mais um podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Bom dia para você que está nos acompanhando aí na Rádio Tropical Sat 102,5 de Juazeiro, da Bahia, e a você que está acompanhando a gente pela internet, no nosso canal oficial, Central de Adubos Oficial no YouTube. Hoje é sábado, 21 de janeiro de 2023. Podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que está há 12 anos no mercado. São 9 lojas em 3 estados do Nordeste, 2 lojas em Petrolina e Petrolândia, em Pernambuco, e na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. No estado de Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. E em breve, muito breve, mais uma loja em mais um estado do Nordeste. Aguarde, já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. Nosso tema de hoje, estamos em um novo cenário, um novo estúdio, você percebeu que está tudo novo, tudo diferente, e vamos falar sobre as perspectivas de fertilizantes para o ano de 2023. Com a gente aqui em nosso estúdio, inaugurando, Rose Novaes, consultora técnica de vendas da empresa Yara, uma das parceiras da Central de Adubos. Bom dia, Rose, bem-vinda mais uma vez aqui, você tendo o privilégio de inaugurar o primeiro estúdio diferenciado, com nova marca, com novo design, com novo cenário. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Muito obrigada, Josenaldo. Fico honrada com a possibilidade de estar aqui junto com você, inaugurando o estúdio novo. Espero que seja um programa muito proveitoso para todos. Gostou do cenário? Gostei muito, ficou legal. Vamos brindar, então, vamos. Primeiro programa do novo cenário, novo estúdio. É isso aí. Podcast da Central para o Campo. Bem-vinda você. Também está conosco aqui a Gabriela Fontanari, ela é especialista em inteligência de mercado da Yara, e a Juliana Trigo, especialista também em inteligência de mercado, estão com a gente através da internet, via aplicativo Zoom. Bom dia, Gabriela, bom dia, Juliana, bem-vindas. Bom dia, pessoal. Um prazer também aqui estar com vocês para a gente poder ter um debate e acho que uma conversa bem proveitosa. Obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês. E muito sucesso nesse novo ciclo também do programa. Você é Gabriela? Isso, eu sou a Gabriela. Sou aqui realmente especialista de inteligência de mercado da Yara, aqui no estado de São Paulo. Você está onde aí agora? São Paulo? Isso, diretamente de São Paulo. Discutindo mais o cenário internacional de fertilizantes com vocês, com a minha colega Juliana, que eu acho que já vai se apresentar também em breve. A Juliana está aí? Alô, Juliana. Sim. Tudo bem, Juliana? Sim. Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. O cenário tá lindo, tá incrível. Então, já me apresentando, eu sou a Juliana Trigo, que acho que é um sobrenome mais agro não tem. Não tem mesmo, né? E eu também sou especialista de inteligência de mercado, fico mais focada na parte da demanda, então como as culturas estão se desenvolvendo, como que está o cenário externo para a demanda dos nossos produtos, e vamos bater um papo aí sobre o cenário, o que espera. Maravilha, bem-vindas mais uma vez no novo estúdio, novo cenário, vocês estão inaugurando aqui com a gente, viu? É um prazer recebê-las, viu? Ô Rose, me conta aí, a Yara, qual é o portfólio principal da Yara? Fertilizantes, tem de tudo? Temos sim. A Yara, ela tem um DNA muito forte, né, onde todo o seu core é desenhado, desenvolvido na linha de fertilizantes. Então, todos os nutrientes que são importantes para a planta, a Yara ela trabalha, né, desde o nitrogênio até o cobre, o enxofre, todos os elementos a Yara ela tem no seu portfólio de forma a atender ao produtor rural. E esse material, esse portfólio está todo disponível nas lojas da Central de Adubos? Estão sim, viu? Inclusive, dentro da Central, nós temos tanto produtos sólidos, que são produtos que o foco é a aplicação a lanço. Tem produtos que são considerados como solúveis, que na última gravação nós falamos bastante deles, né? Que é a linha de fertirrigação da Yara. São os produtos que são recomendados para aplicação na Fert. E também temos a linha de foliares da Yara, né? Toda a linha Yara Vita focada em também estar suprindo esses nutrientes para a planta de forma
a aplicação via folha. E também tem fertilizante via foliar? Tem sim. E é importantíssimo, porque você consegue estar fazendo o manejo de modo a atender a necessidade da planta em momentos que, muitas vezes, só a adubação via solo, ela não teria tempo suficiente para chegar naquele fruto, naquele desenvolvimento que você espera, né? E, principalmente, quando nós falamos em fruticultura, que é a nossa realidade aqui na região, isso é ainda mais importante, porque são culturas que ela tem um ciclo ou muito curto ou um ciclo bem rápido, né? Uhum. A nossa região é que fica no semiárido nordestino, então tem uma característica de ser quente, isso faz com que a planta ela tenha um metabolismo também bastante acelerado, então aplicações foliares de nutrientes são fundamentais para que você possa garantir com que a planta também possa absorver esse nutriente no momento exato. Como é que faz para o produtor rural não perder, por exemplo, a aplicação via foliar? Você joga na folha, ele não escorrega, ele não perde esse produto? Tem que colocar algum adicional, alguma coisa que prenda o fertilizante à folha? Essa pergunta sua é importantíssima, porque tratando das tecnologias Yara, que é da linha Yara Vita, nós temos adjuvantes que estão dentro da composição do produto, que faz com que, ao você aplicar, ele tem uma aderência maior à folha, e isso também ajuda na absorção e até mesmo protege em situações de chuva, por exemplo. 4 horas, de 4 a 5 horas depois de uma pulverização, a gente também já pode considerar que aquele produto já deu tempo de ser absorvido, dado a tecnologia que tem nele, de adjuvantes e também de características que vão fazer a planta absorver mais rápido o produto e já entrar no seu metabolismo. Eu estou perguntando também porque a gente está vivendo momentos atípicos, desde o final do ano passado para cá, tem chovido bastante na nossa região. Exatamente. Né? E às vezes intervalo bem curto. Então como é que o produtor faz para aplicar esse fertilizante e não ter prejuízo? É importante aderir a essa tecnologia da Yara, então. Exato. Se torna uma ferramenta bastante viável, né? Então, assim, é importante que o produtor ele esteja atento ao calendário de chuvas da região, né, para também se precaver e não correr o risco de aplicar e logo, na sequência, ter uma chuva. O produtor em si, hoje, ele está cada vez mais atento a isso, né, e a gente ressalta que, de fato, vale a pena, e aplicar produtos que, de fato, te deem essa garantia de que vão ser absorvidos, né, de forma ideal para a planta, e você consegue trabalhar todo o manejo dessa forma. É importante também levar em consideração, nesse quesito que você perguntou sobre derramar, que também outras características devem ser consideradas, o como que você vai dimensionar seu pulverizador, o bico que você escolhe, porque a agricultura é isso, né? Toda uma cadeia de manejo que você faz. Então, o produto ele tem todo uma alta tecnologia, mas é importante também que você considere esses outros fatores que são importantes para o resultado. Tá. Ô, Gabriela e Juliana, eu queria que vocês entrassem na conversa agora, porque a gente está falando aqui de perspectivas dos fertilizantes para 2023, mas antes disso eu queria que vocês fizessem aí uma avaliação em relação a esses 3 anos de pandemia. Nós começamos aí, a pandemia, digamos assim, ficou mais evidente a partir de março de 2020, e aí nós já estamos caminhando aí para 3 anos e alguns meses de pandemia, e o mercado teve uma retração na economia durante esse período da pandemia do coronavírus. Como é que vocês lidaram com isso no mercado aí de fertilizantes durante esses 3 anos? Ju, se você me permite, eu vou iniciar aqui falando... Acho que é muito importante, né, quando a gente está falando de mercado, qualquer que ele seja, principalmente da agricultura, a Rosa mencionou bem que tudo é uma questão de cadeia, né? Isso não é diferente quando nós estamos falando de mercado, principalmente o mercado de fertilizantes. O mercado de fertilizantes está conectado com diversos outros mercados internacionais, né? Principalmente o Brasil, que é um importador muito grande de fertilizantes, né? Se a gente considerar o nosso consumo anual, 85% a quase 90% dos fertilizantes consumidos no Brasil vem do mercado internacional. Então, a nossa realidade é muito uma questão de dependência, inclusive, de toda a cadeia de suprimentos internacional.
E quando a gente está falando em cadeia de suprimentos, né, um termo muito utilizado também no mercado, que eles falam de supply chain, a cadeia de suprimentos, de maneira geral, ela foi bastante impactada, principalmente em termos logísticos, durante a pandemia, né, desde 2020. Principalmente porque quando estourou o coronavírus, né, dando essa breve contextualização, lá na China, quando você teve os lockdowns, as medidas de restrição de movimentação social, se impactou de maneira muito significativa a questão dos portos, né? Você teve travas em portos da China que pararam de funcionar. E como a China é um importante player, importador e exportador de diversos produtos, né, principalmente commodities, você acabou, inclusive, travando navios, né, tanto de container, que impacta, aí, por exemplo, o mercado de frutas, né, hortifruti, etc., quanto navios de granel, né, que impacta desde fertilizantes a grãos. Então, você acabou tendo um impacto de segurar esses navios, uma menor disponibilidade de navios, que acabou acarretando aí em filas, né, de espera em portos internacionais, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa. E você teve um agravamento das questões logísticas, por exemplo. Então, eu acho que desde o início da pandemia, um dos principais fatores realmente foi o agravamento aí das dificuldades, dos desafios logísticos, né, a nível global. E isso acabou impactando o mercado brasileiro também, inclusive o mercado de fertilizantes, como eu mencionei, né? Nós somos importantes consumidores e importadores desses produtos. Então, se eu tivesse que elencar um dos principais desafios realmente enfrentados pelo setor de fertilizantes a nível global, foi com certeza a questão de logística. Né? Pode continuar. Perdão, continue. Claro, tudo bem. Então, realmente foi a questão de logística. O Brasil, a gente sabe que tem os seus próprios desafios, né? Quando a gente fala o perfil logístico Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo, tem uma vasta dimensão. Os portos, né, nos quais os fertilizantes eles chegam, estão, às vezes, bastante afastados das regiões que consomem esses fertilizantes. Então, esse realmente acabou se mostrando um dos principais desafios aí, quando a gente fala de pandemia. E acabou impactando também, a gente sabe, a própria questão dos preços dos fertilizantes, né? Porque durante ainda um ano de pandemia, eclodiu toda a questão política, né, geopolítica na Europa, no início de 2022, que acabou agravando aí alguns cenários que já haviam sido construídos nesses 2 primeiros anos de pandemia. Então, ainda em 2022, a gente teve esse fator agravante da guerra, né, na Ucrânia. Isso, eu ia perguntar isso, né? Além da pandemia, né, surge aí a guerra da Rússia e Ucrânia. De que forma, eu botar a Juliana Trigo aqui na nossa conversa, isso também afetou o mercado de fertilizantes, ô Juliana? A guerra da Ucrânia com a Rússia, ou melhor, da Rússia com a Ucrânia, que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, né? Então começou a guerra por causa da Rússia, e aí muitas empresas tiveram problemas com o mercado por causa da guerra. Com vocês também, vocês tiveram problemas em relação a isso? Como a Gabriela comentou, é uma cadeia, né? Então acaba afetando de modo geral, né? Tanto em questão de inflação né, dos preços de alimentos e tudo. Pegou bastante a questão do gás natural, do petróleo, então acaba também modificando, né? Acaba afetando o mercado como um todo, né? Então acaba pegando bastante, sim. E como é a grande reclamação dos produtores rurais aqui do Vale do São Francisco, a gente conversou ao longo nós estamos com mais de um ano de podcast aqui da Central para o Campo, e a gente ouviu várias vezes vários produtores reclamarem dos altos preços, né? Aumentou bastante o preço dos fertilizantes. Como é que ela lidou com isso, hein? Não só dos fertilizantes, dos produtos agrícolas de maneira geral. Não foi exatamente só dos fertilizantes, foi dos produtos agrícolas de maneira geral, né? A reclamação era em relação a todos os produtos usados no agronegócio, né? Tá.
Bom, falando da questão assim de safra mesmo, que acabou impactando, por exemplo, na safra 21/22 a gente já está no terceiro ano aí de laninha, terceiro ou quarto ano aí de laninha, e isso acabou impactando bastante a produção de soja, né, verão do sul do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, que acabou sofrendo bastante com falta de chuva, né. E de resto, assim, puxando já para essa questão de custos, né, tanto a guerra da Ucrânia quanto a pandemia acabaram puxando, né, bastante o custo de fertilizantes, o custo do pacote tecnológico como um todo, né? Então, acabou juntando as duas questões aí de uma redução aí de safra com o aumento nos preços, né, dos fertilizantes. Então ficou difícil segurar, ficou difícil segurar, Sim. né, na verdade, né? Sim. É, Gabriela? E eu ia complementar dizendo que vai muito mais além disso também, né? Batendo bastante na tecla da cadeia, às vezes a gente tem que lembrar que, por exemplo, os fertilizantes, eles têm na sua base do custo da produção as commodities energéticas. Os nitrogenados, por exemplo, né? Como ureia, o sulfato, o nitrato, e que acabam gerando o ponto de N das misturas, né? Como a gente conhece da linha Yara, inclusive, tem como base de custo de produção a própria questão do gás natural, que produz a amônia, né, que produz o nitrogenado. Então, quando a gente está falando nesse cenário dos últimos anos, e aí dando a entender também o que está um pouco acontecendo agora no início de 2023, né, é justamente que a própria questão da guerra na Ucrânia encareceu bastante o gás natural, por exemplo. E, consequentemente, você teve um aumento dos custos para produzir todos esses produtos. Então, você teve um aumento generalizado dos custos. Lembrando também que toda a questão da guerra impactou, inclusive, na inflação de preços de diversos outros produtos, né? Como a Juliana também mencionou. Então, a cadeia está muito interconectada, né? Então, depende... O fertilizante ele tem na base do seu custo lá o mercado de petróleo, o mercado de gás natural. E ele é um mercado que na sua composição ele tem um viés assim de o mercado rege bastante o preço com base na oferta e na demanda. Então, quanto menor a sua oferta, que foi o que aconteceu, né, com alguns commodities energéticas ano passado, aí você tem um aperto aí dos preços e dos custos de produção, que acabaram influenciando o cenário que a gente viu. Só dando esse complemento também. Não dá para o produtor aqui do Vale do São Francisco dizer assim, ó, essa guerra é lá na Europa, é a Rússia contra a Ucrânia, o que tem a ver com isso? Não tem jeito, né? A globalização acaba trazendo os problemas de lá para cá também, né? Exatamente. Ainda mais porque nós somos importadores de fertilizantes. Então, nós somos dependentes, né, de outras regiões do globo para o nosso abastecimento. E como você tem esse descasamento, às vezes, entre o volume de fertilizantes disponível, casando com uma demanda mais alta, aí acabou impactando aí os preços realmente do que a gente viu. A Yara, ela é uma empresa multinacional? Isso, a Yara é uma empresa multinacional presente, se não me engano, em mais de 100 países. A nossa sede hoje é na Europa, né? Então, é bastante interconectada e bastante amplo também a nossa capacidade de estar fornecendo produtos para o Brasil. Antes de eu perguntar para vocês aí as perspectivas para 2023, eu vou voltar aqui para a Rose para saber aqui os tipos de fertilizantes. Você me falou agora há pouco que tem o fertilizante que é usado na fertirrigação, a aplicação via outro fertilizante que é aplicado via foliar, e tem a aplicação de lance, é isso? O que é a aplicação de lance? De lanço. O que é a aplicação de lanço? Eu acredito que na sua infância você presenciou bastante, que é quando você faz a aplicação do adubo diretamente no solo. Com a mão. Então, com a mão. Presenciei, ó. Meu pai era produtor de cebola, de melão. Isso. E ele usava bastante, na cebola principalmente, que naquela época era cebola plantada por inundação, de quadro, né? De quadrado, né? Era plantada em quadrados.
E aí, quando ele ia fazer a aplicação de fertilizantes, pegava com a mão assim na bacia e saía jogando no quadrado da cebola. Exato. É isso Foi que aí que nasceu essa expressão a lanço. Só que hoje, com o avanço da agricultura, já existe pulverizadores, já existem máquinas agrícolas que fazem toda essa aplicação. Não precisa mais sair com a bacia, né? Não. Até para que, vamos lá, às vezes você, acho que naturalmente tem uma mão maior do que a minha, aí tá você em uma linha e eu na outra, né? Aí eu vou jogando e você jogou a mão? Joguei, mas a proporção da minha mão para a sua é bem diferente, né? Então, visando de fato fazer com que os produtos eles sejam aplicados de forma uniforme, já existem máquinas que podem fazer e esse nome ficou, né? Aplicação a lanço, ou pode ser considerada aplicação via solo. Né? Então, dentro desses produtos, nós temos uma linha vasta de atuação aqui na região. Tem produtos à base de nitrato de cálcio, com alguns elementos como o bório, que é o Nitrabol. Nós temos a linha N-cálcio, que é bastante trabalhada aqui na região, em todas as culturas, com destaque para a cebola. O pessoal da banana usa bastante, que é o N-cálcio 120012 ou 090024. Esses são os principais produtos que a gente trabalha aqui a lanço, destacando também o NIC 161616, que é uma fórmula muito, muito conhecida também, que os produtores gostam bastante, principalmente com toda essa evolução da agricultura. Antigamente tinha algumas formulações que eram bem padrão, né? 10-10-10, acho que você já ouviu falar também. Esses produtos 6, hoje... 24-12, né? Exato, eles ainda existem no mercado, só que aos poucos os produtores eles foram enxergando produtos que entregam o melhor benefício, que é o caso do 16-16-16, que ele é um produto que tem NPK no grânulo e você faz a aplicação dele via NPK, solo, nitrogênio, potássio e fósforo. E fósforo. Exatamente. Então, esses 3 macronutrientes, eles são importantíssimos para todas as culturas e dentro da fase de desenvolvimento da planta. E essa formulação ela é muito coringa, né? Então, você trabalha ela em várias fases da cultura. E aqui na região, um produto também que é muito, muito conhecido. 16. E ele pode ser aplicado a lanço também? Pode ser aplicado a lanço. Aplica a lanço ainda em fruticultura, por exemplo, na manga, na uva? Ainda encontra alguém que faz esse processo? Aqui na região, ainda não, né? É muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque aqui é uma região onde a agricultura ela é 98% irrigada. Então, são raros os produtores. A aplicação via solo ela vai acontecer muito mais na cebola, em algumas outras culturas, mas a maioria deles fazem na fertirrigação. Inclusive, algum desses produtos também os produtores aplicam. Não é a recomendação oficial da IARA, porque não tem a mesma diluição. O produto para fertirrigação é específico para isso? Exatamente, eu era não isso que posso eu ia pegar dizer. o 16 e botar para aplicar na fertirrigação. Só para a gente tentar explicar, ver se eu entendi. Fertirrigação, você coloca o fertilizante dentro da água que você vai irrigar a planta, não é isso? Exatamente. Você tem todo um sistema de irrigação com a caixa d'água, onde você prepara aquela calda, você joga o adubo, dilui ele e injeta no seu sistema de irrigação, que geralmente é micro, ou então até mesmo um gotejamento, né? Ou então microaspersão. Então, assim, são não é produtos nossa diferentes. recomendação, não tá? É normal, não é recomendável colocar um produto que pode ser aplicado a lanço, colocar na fertirrigação. Não é recomendável. Não é que a gente não... exatamente, assim, não é uma recomendação oficial, mas nós temos vários produtores que fazem e veem o benefício. Quando a gente fala que não é recomendação oficial, é porque, de fato, os produtos que nós temos já na grade com o grau de pureza que a gente dá a garantia de aplicação via fértil, naturalmente o produtor, quando for aplicar, ele vai perceber que é muito mais rápido, você tem todo um benefício quando um produto é de fato para fértil. É por isso que a gente segmenta. Mas nada impede que o produtor, vendo a possibilidade, entendendo que faz sentido para a sua área, execute. Né? Há uma diferença grande entre esses produtos? Ou seja, o produto sólido de aplicação a lanço, o de fertirrigação, o de foliar, há uma diferença em relação assim, à eficiência? Um é mais eficiente do que o outro, ou depende da cultura, do momento? Como é que funciona isso? Exato. Dentro da
da Yara, e principalmente aqui na região, a gente trabalha muito com especialidades. E quando eu falo em especialidades, são produtos que, de fato, têm uma tecnologia agregada. O principal diferencial que o produtor encontra é, de fato, ter 3 ou mais elementos no mesmo grânulo. Isso já garante com que ele tenha uniformidade de aplicação, com que ele possa ter certeza que a mesma quantidade que ele está aplicando do nutriente em uma rua, ele vai estar aplicando na outra, não vai ter variação. Então, quando a gente pensa em variação e eficiência, esse seria o primeiro ponto, né? Então, o que pode trazer essa interferência seria se você comparasse com outros produtos que não têm o mesmo refino, o mesmo grau de pureza e trabalham nessa evolução dessa tecnologia. Quando você fala em produtos que são para fértil ou para solo, é muito mais levando em consideração a demanda e a necessidade dele. Então, pensando nisso, a Yara ela tem um portfólio bem amplo, que é focado em fertirrigação e que isso torna um benefício muito grande aqui para a região, porque é o que o produtor precisa. Então, nossa preocupação é sempre estar trazendo produtos que se encaixem dentro do manejo dele, porque em nossas visitas, a primeira coisa que a maioria das vezes o produtor pergunta é: eu posso aplicar na fértil? Porque isso já faz parte do manejo dele, então traz benefício em relação à aplicação, a custo dessa aplicação também. E dentro disso, a Yara contribui também em ter uma linha vasta na fertirrigação. É o próprio calcinite, que é um nitrato de cálcio, amplamente utilizado aqui na região, né? Além de sulfato de potássio, que é o nosso Cristasop e tudo mais. O NPK, que é o nitrogênio, potássio e fósforo, né? O 16, ele tem esses elementos também no produto que é aplicado pela fertirrigação e via foliar, também tem? Temos Os sim. mesmos nutrientes? Sim. O que vai poder mudar um pouco em relação às fórmulas. E aí o produtor, né, ele indo na central de adubos, ele vai poder tirar essa dúvida com a equipe, tanto de balcão quanto também de campo. Qual que seria a melhor fórmula dentro da fase e da cultura que ele está implantando? Porque, às vezes, essa mesma fórmula, 16, em determinada fase, ela não vai ser tão interessante e a gente tem outras ferramentas que vai ter o NPK, só que com outro balanço que pode ajudar. O 120012, por exemplo, porque aí eu já não vou ter fósforo, vou ter só nitrogênio e potássio. Então, isso vai ajudar bastante. Então, isso depende do estágio da planta. Depende do estágio da planta. Do ciclo que a planta está fazendo para a produção. Exato. Até para o produtor não perder dinheiro, né? Porque às vezes aplica um produto que não vai ter uma eficiência boa naquele momento que a planta está, naquele estágio. Exato, que a planta não está demandando, né? E aí entra outro assunto para ser debatido, que você começa quando você vai olhar a fisiologia da planta em si, né? Porque aí esse momento do aplicar ou não aplicar, você pode até, se eu lançar a mão de aplicar um nutriente que naquela fase ele é menor demandado ou talvez até não seria necessário, você pode causar outras reações fisiológicas na planta. Um exemplo, às vezes você tá fazendo o processo de maturação de fruto, aí você vem com excesso de nitrogênio. E aí o nitrogênio ele faz com que a planta vegete. E não é isso que você quer naquele momento. Você quer que o fruto se desenvolva, tenha sabor, tenha qualidade. Então, é onde você tem que lançar a mão de um potássio, de um cálcio, de um boro, de elementos que são favoráveis naquela fase. Então, é por isso que existe essa variação de fórmulas para atender exatamente cada demanda. Cada nutriente tem um momento certo de ser aplicado. Tem um momento certo, exato. Deixa eu voltar aqui para a Gabriela e para a Juliana, que estão com a gente aqui via internet. Gabriela e Juliana, depois desses 3 anos mais difíceis aí para o mercado, qual é a perspectiva de vocês agora para 2023? Aqui no Brasil, a pandemia está dando uma trégua, está mais amena em relação aos anos anteriores, mas ainda há uma discussão em torno da China. Há quem diga, por exemplo, que a China está omitindo dados em relação à pandemia, que a situação de lá não está tão confortável em relação a outros países. Qual é a perspectiva de vocês em relação a esse novo ano que se inicia agora? Inclusive, essa semana devem sair alguns dados da economia chinesa, né? Vamos ver o que eles vão trazer de novidade para a gente. Mas, assim,
basicamente, a gente teve no início do ano, falando da parte de oferta versus demanda, né? A gente tinha um receio, né, de suprimento, né? Ou seja, um receio que faltaria produtos, né, por conta da questão, de toda a questão da Rússia e da Ucrânia. E no final do ano a gente teve mais dificuldade em estabelecer a demanda, né, por fertilizantes. Então, esse cruzamento, né, que a gente... Esse ano a gente vai terminar agora com uma queda no mercado de fertilizantes, mas as perspectivas para 2023 agora são bem mais positivas, assim, no sentido de colocar mais nutriente nas culturas, vai faltar, porque às vezes tem a questão de armazenamento no solo de fertilizantes. Então, a perspectiva para 2023 é mais positiva. E falando do cenário internacional, né, de demanda propriamente dita, como eu comentei, essa semana devem sair alguns dados de economia da China, mas a gente não tem uma visão assim tão pessimista, né, de que vai reduzir tão drasticamente a demanda, né, porque eles precisam, de fato, dos produtos que a gente tem aqui. Teve bastante redução, falando aí de soja e de milho. Na semana passada o USDA divulgou os relatórios, né? Então teve uma queda aí tanto nas safras norte-americana quanto na safra, na estimativa para a safra argentina, que sofreu bastante com o clima, né? Então teve assim, essa redução na estimativa, e a gente, por outro lado, está com uma safra, uma possibilidade de mais uma safra recorde aí, né? Principalmente para a soja. Então, eu acredito que não vai ter uma queda assim tão significativa quanto é esperado, justamente por conta dessas quebras na safra norte-americana e na Argentina. Os preços estão bastante rentáveis, né? Então, a gente está falando de 15,30, se não me engano, dólares o bucho, que estava agora para soja. Para milho também está bastante positivo. E a gente está falando também de praticamente 2 anos, né, de preços de fertilizantes altos, né? Aí, a partir de outubro, mais ou menos, de 2022, a relação de troca, e quando eu falo relação de troca, é quanto que o produtor precisa desembolsar, digamos assim, de sacas para comprar uma tonelada de fertilizante, né? Então, a relação de troca melhorou aí a partir de outubro. Na verdade, ela começou a melhorar no final de agosto aí do ano passado, e aí para outubro ela já passou a relação de troca de 2021, né? Então a gente teve o começo aí do aumento dos preços de fertilizantes em junho aí, mais ou menos, de 2021, seguiu aí em todo 2022, e aí mais para o final do ano a gente teve essa melhora aí nos preços internacionais de fertilizantes. Hoje a gente está com uma relação de troca bastante positiva para o produtor, né, que é um incentivo, né, para que ele trave as compras de fertilizantes, e a gente vê um cenário aí para 2023 e para, consequentemente, para a safra 23-24 bastante positivos. Vocês estão otimistas, então? Sim. Bastante Com base otimista. no 2022, a gente está mais otimista agora para esse ano. Maravilha. Me É que explica. 2021 foi um ponto fora da curva, né? Então, o ano de 2021 teve bastante entrega, né, de fertilizantes, foi 45,8, 45,9 milhões de toneladas, considerando só Brasil. Então, esse foi um ponto fora da curva, né? E agora, para 2023, a gente deve ver uma melhora aí nas entregas de fertilizantes, comparado agora ao que foi 2022. Só para a gente explicar melhor, para ser o Zezinho que está lá no interiorzão, não tem consultoria, não tem também muita instrução educacional,
O que é essa relação de troca de fertilizante que você colocou aí? Na prática, o que significa isso? A relação de troca é quanto que o produtor precisa ter de produto, trocar as sacas do produto que ele produz. Por exemplo, hoje a nossa relação de troca está em torno de 19 sacas de soja por 1 tonelada de fertilizantes. Isso a gente considerando Rondonópolis, né, e a fórmula 2-20-20. Então, assim, seria quantas sacas o produtor teria que dar do produto dele, no caso soja, por 1 tonelada de fertilizante. Essa é a relação de troca, ou seja, quanto mais baixa, melhor é para o produtor, que significa que ele precisa dar menos produto que ele está produzindo em troca de um fertilizante, de uma tecnologia. No nosso caso aqui seria, no caso, toneladas de uva e de manga. Quantos quilos de uva, quantos quilos de manga ele vai dar em troca do fertilizante, não é isso? Isso. É que o barter, né, que é a relação de troca, ele é mais comumente usado para travar grãos, né? Soja, milho, mas é basicamente isso. Quanto que da sua produção você trocaria para fertilizantes? Tá. Gabriela, entra na conversa da gente aí. Vamos supor que a China não consegue essa recuperação toda que a gente está esperando que ela consiga se recuperar na economia, na pandemia, etc. De que forma ela pode impactar vocês aí no mercado nacional aqui e no mercado internacional? Bom, eu acho que olhando um pouco, né, do mercado internacional, a Ju falou bastante, né, a Juliana falou bastante do mercado doméstico de fertilizantes, da demanda por fertilizantes no Brasil. Então, eu acho que eu vou focar um pouco agora mais no mercado internacional. Eu acho que um dos principais pontos para a gente falar, né, quando a gente está se tratando de China especificamente, é que a China, ela não é a principal exportadora de fertilizantes para o Brasil, tá? Ela exporta, sim, alguns produtos, principalmente sulfato, por exemplo, né? Esse nitrogenado, sulfato, e alguns outros produtos de fosfatados, como SSP, né? O super simples, mas o triplo também, né? O triplo fosfato. Mas a China não é o principal exportador de fertilizantes para o Brasil. Então, caso você não tenha uma recuperação do mercado chinês ao ritmo, né, que atualmente se é esperado, não impactaria de maneira tão significativa assim a nossa realidade, né, a realidade do produtor, do fazendeiro brasileiro. Tem outras regiões que têm um impacto um pouco maior, né? Então, por exemplo, assim, no mercado de nitrogenados, as nossas principais origens, né, o nitrogenado que nós importamos como Brasil, vem de países do Oriente Médio, do norte da África, por exemplo. Então, do Catar, Omã, Nigéria, que são países que não estão, às vezes, estão no foco das notícias, né, mas são os principais exportadores desses produtos para o Brasil. E você tem uma perspectiva, né, você hoje não enxerga tantos problemas geopolíticos nessas regiões que venham decorrentes tanto assim de Covid, por exemplo. E aí, quando eu estou tratando de fosfatados, Marrocos, né, Estados Unidos, outros países, né, da Ásia, a própria Rússia, são importantes exportadores para o Brasil. Então, outras regiões têm um impacto muito mais significativo na nossa matriz de importação do que a China especificamente. Então, respondendo diretamente a essa pergunta, não teria tanto impacto assim essa maior lentidão, tá, da recuperação aí do quadro de Covid na China. E aproveitando, já fazendo esse gancho, existem sim outros desafios, né, para o mercado internacional, que casam muito mais com a própria questão da geopolítica na Europa. A Rússia é um importante exportador de fertilizantes, mas até então não se viu impactos tão significativos assim nos fluxos dos volumes russos vindo para o Brasil. Então, o ano de 2023, quando a gente está olhando a questão de perspectivas, vai ser um ano
muito mais ditado, de novo, pela logística, que se enxerga um quadro de melhora de logística, né? Tanto na disponibilidade de navios, quanto disponibilidade de containers, né? Inclusive para as próprias hortifrutas, da categoria hortifrutis. Então, a expectativa é de que você tenha fretes, uma maior disponibilidade de containers, fretes marítimos, num quadro de tendências aí com mais oferta de navios. E também, além da logística, que se espera uma melhora no quadro, também a demanda. Então, não só se espera uma recuperação da demanda por consumo de fertilizantes no Brasil, mas também em outros países importadores. E o porquê que isso é importante, né? O porquê que é importante eu falar de quanto que os Estados Unidos vai consumir de fertilizantes, de quanto que a Índia vai consumir de fertilizantes. Porque justamente como o Brasil é um importador, importa 85% a 90% dos fertilizantes que ele consome, nós competimos com esses outros países importadores por produto no mercado internacional. Então, se o Brasil tem uma perspectiva de aumento de consumo de fertilizantes em 2023, Estados Unidos também apresenta esse quadro, né? E a Índia também, isso significa que quando nós precisarmos importar, trazer esses fertilizantes, né, para o Nordeste, para as regiões onde produzem, nós vamos estar competindo com Estados Unidos e com Índia pelos mesmos volumes de fertilizantes. E é aí que realmente vai estar, né, digamos assim, o pulo do gato em 2023. Se esses países eles vão vir mais fortes, né, ou se realmente você vai ter condições climáticas que vão acabar impactando a safra deles, que vai impactar o consumo deles, e aí, consequentemente, o volume que eles vão estar importando de fertilizantes em 2023. Então, resumindo, né, um pouco do que eu falei do mercado internacional, são dois principais pontos de atenção para 2023. A logística, que por enquanto se espera uma melhora no quadro, inclusive maior disponibilidade de container, tanto para importação quanto exportação, e também a própria questão da demanda de outros países por fertilizantes, não somente no Brasil. Quem compra mais? Quem importa mais? Assim, tem o maior poder de barganha para com os produtores? Ou não? Estados Unidos, Índia e Brasil são os maiores importadores. Tá? Eles têm anos que flutuam um ou outro. O Brasil é muito importante, principalmente no mercado de fosfatados e potássicos. Nós tendemos a consumir mais P, a consumir mais K. Então, nós temos sim poder de barganha, mas a questão aqui justamente é que esses países, dependendo da safra, eles têm janelas de importações diferentes. E quando nós estamos importando fertilizantes, nós não somos, enquanto país, né, enquanto Brasil, nós não necessariamente formamos o preço, nós não decidimos o preço assim. Nós, infelizmente, temos que tomar esse preço do mercado internacional. Assim como acontece com a soja, assim como acontece com o milho, a dinâmica do preço, né, dos fertilizantes, ela funciona também na base da oferta e da demanda. Claro que você consegue negociar um pouco, mas ainda assim é um preço dado pelo mercado, né? Então, por isso que depende muito do cenário internacional, o preço que vai refletir aqui no cenário doméstico. Ok. Ô, Rose, aqui no Vale do São Francisco, na área de atuação da Yara aqui, nas lojas da Central de Adubos, nós temos lojas em 3 estados. Brevemente vem mais uma loja em outro estado, vamos ampliar ainda mais. Aqui já é a maior do Nordeste, vai ficar ainda maior brevemente. É claro que, evidentemente, o produtor rural não vai deixar de adquirir, não vai deixar de comprar o fertilizante, porque ele precisa, senão ele não consegue produzir. Com toda essa confusão de pandemia, de guerra na Europa entre Rússia e Ucrânia, houve uma redução de aquisição por parte dos produtores nesse ano de 2022, 2021, 2022. Você notou alguma coisa nesse cenário? Excelente pergunta, Josinaldo. De 2020 para 2021, houve um grande crescimento, né? Então, houve... De aquisição?
De aquisição, que é aquela questão da demanda que as meninas estavam comentando. O agro, ele tomou uma dimensão de destaque ainda maior do que já se tinha a nível mundo, porque, de fato, com a pandemia, ficou claro o quanto que a produção de alimentos, garantir a alimentação das pessoas, era algo primordial. Além de que estava ligado à saúde, né? Quanto mais bem alimentado você estivesse, mais chance também de você estar saudável e passar bem por a pandemia. Então, de 2020 para 2021 foi um ano de grande crescimento. E aí, naturalmente, foi em função de tudo isso que as meninas já vieram comentando, logística, demanda, os preços dos produtos, eles tiveram aumentos significativos. E aí, de 2021 para 2022, a gente já foi percebendo uma redução. Então, muitos produtores, eles foram muito mais cautelosos. Então, eu vejo assim, que produtores que antes eles já tinham uma certa preocupação, eles mais que triplicaram aquela preocupação em relação ao adubo que ele estava aplicando, a qualidade do que ele estava fazendo. Ele ficou muito mais criterioso, porque, de fato, o preço estava demandando muito mais. E aí, agora, nesse ano de 2022, né, a gente está fazendo o fechamento para entender de fato, mas de fato a gente percebe assim que muitos dos produtores eles estão mais seguros, né, mais precavidos, e alguns de fato que não estavam preparados no sentido de saber lidar com todas essas situações, acabaram sentindo um pouco mais, né, em relação a melhor momento de compra, ter os parceiros certos para estar procurando, né, inclusive. Sobre esse ponto, eu acho que foi fundamental o fato da gente estar aqui, já no início do ano, conversando sobre perspectiva, até para poder alertar os produtores que tanto a Yara quanto a Central já estão casados nesse diálogo, né, de como que está sendo o fechamento do ano, quais são os desafios, para que a gente possa estar trazendo a tecnologia, mas, de fato, uma tecnologia que seja acessível e que a gente possa ter sempre as melhores condições para atender a todos. Você está otimista, assim como as meninas estão? Eu tô bem otimista, mais do que 2022. Agora, eu posso dizer a vocês, assim, que, falando agora pessoalmente... Pessoalmente. Dentro do tempo que eu tô com adubo, a gente tem que estar sempre preparado para surpresa, porque, de fato, o ano passado... ele se desenhava para ser um ano magnífico, porque já não se tinha mais toda essa represária da logística. Questão logística, que era o que estava impactando muito, porque muitas vezes o que triplicava o preço do produto não era porque a matéria-prima estava mais cara, mas era porque o container para você alugar, para trazer esse produto até aqui, o Brasil, estava um absurdo. Então, assim, esse problema que estava sendo mais alarmante de 2021 e 2022 a gente já não teria. Porém, entrou a questão da guerra com a Ucrânia, que foi onde eu digo, né? A gente tem que estar sempre preparado para a surpresa, porque a gente não considerava isso. Então, assim, de fato, a Yara, ela soube driblar essas situações, né? A gente conseguiu fechar um ano positivo e, apesar de todas essas situações de risco de falta de matéria-prima, e preços exorbitantes, a gente conseguiu atender o produtor no que ele precisava e dentro do preço que era possível trabalhar, né? E aí, para esse ano, a nossa expectativa é que, de fato, isso se mantenha e que a gente possa galgar realmente os nossos objetivos. Mas olha que, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia não terminou e parece que não tem data para terminar, infelizmente. Não. E aí, um ponto interessante, né? sobre o que as meninas trouxeram sobre a guerra, é que a gente começa a entender, muitas vezes o produtor, talvez ele saiba ou talvez nem passe na cabeça, mas assim, o fato da redução de produção da energia, e isso faz com que tenha também a redução de produção de nitrogenados, né, por conta da redução do petróleo. Então, assim, realmente, às vezes, de onde a gente menos espera, tem uma força interferindo. E um dos pontos que foram bem alarmantes é que no início, no primeiro mês, o segundo mês ali da guerra, houveram várias sanções. Inclusive, o Brasil foi um dos que fizeram algumas sanções em relação à Rússia, né? E aí,
quanto mais existem esses entraves com outros países, mais acaba tendo esses riscos de preços, porque aí aquele fornecedor X que tem naquele determinado país, que já não se pode mais fazer negociações com eles, existe uma cadeia de pessoas que têm que correr atrás de outros fornecedores, muitas vezes encontra o fornecedor, mas que não tem a mesma capacidade de produção. Então, é onde eu falo assim que meu otimismo para o 2023 ele vem muito de tudo que a gente conseguiu fazer no 2022, onde o cenário que parecia que seria positivo não foi tão positivo em função da guerra, em função também de incertezas políticas, né? Eu acho que no Brasil foi um ano que ainda também, além do fator guerra, que não era dentro do nosso país, né? Mas interferia. Existiu também a questão de um ano de eleição, então é um ano que fica todo mundo muito precavido. Tem muita coisa acontecendo aí ainda, mas quando a Juliana traz dados sobre a soja, é importante que o produtor de fruticultura, produtor do Vale, entenda que, embora não seja uma cultura produzida aqui na região, é a cultura que ela é a maior em produção agrícola no nosso país. Então, querendo ou não, ela é um grande termômetro para que a gente entenda se, de fato, o que é que vai acontecer no mercado, né? Se tem uma tendência de baixar, se tem uma tendência de aumentar, e tomar isso como uma referência, né, do que é que está acontecendo a nível dessa cultura que é a maior em expressão de produção. Ok. Então vamos torcer que seja um ano bom para todo mundo, né? Porque quando vai bem o mercado, quando vai bem a economia, também melhora para todo mundo, né? Com certeza. A situação fica boa para todo mundo. Então vamos torcer que 2023 venha cheio de esperança, cheia de boas realizações para nós todos. Eu quero agradecer a sua participação aqui, desde já. Muito obrigado por ter sido a pessoa que inaugurou nosso novo estúdio, nosso novo cenário. Agradecer ao pessoal da produção, gostei demais, ficou lindo o cenário. Está muito bonito, mesmo, né? Então, muito obrigado. Um feliz 2023 para você. Muito obrigada, Josinaldo. É sempre um prazer estar aqui. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? E que esse tema tenha servido realmente para que o produtor, já no início desse ano, comece a fazer essa análise, né? A gente costuma usar o termo que da porteira para dentro e da porteira para fora. Eu vejo assim, o produtor ele realmente tem esse desafio, porque ele precisa olhar muito da porteira para dentro, que é o que está acontecendo na fazenda dele e tudo, e olhar as perspectivas, o cenário econômico de forma geral, que seria da porteira para fora, nesse momento de planejamento, de início do ano, de um novo ciclo, é fundamental. Então, eu só tenho a agradecer e espero ter contribuído aí com todos e agradecer também as meninas que estiveram aqui com a gente. Foi uma ótima contribuição. Gabriela Fontanari e Juliana Trigo, muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar com vocês duas aqui no programa de hoje, inaugurando nosso novo estúdio, nosso novo cenário. Obrigada, pessoal. Obrigada pela recepção, pelo convite. Foi um prazer. Novamente, muito sucesso e um ótimo ano para todos vocês. Eu sei que 2023 venha cheio de coisas boas para todo mundo, né? E muita saúde também, né? Acho que é importante. Com certeza. Juliana, grande abraço, muito obrigado. E muito fertilizante também, né? Porque, sim. Embora a gente tenha vindo aí de 2, 3 anos mais complicados, pelo menos assim, para a HF a gente vê alguns ligeiros aumentos, né, de área, por mais assim que em 2021 e 2022 o produtor tenha sofrido aí com falta de custos, mas acredito que a melhora na economia, até para as frutas de exportações, deva ser um pouco mais benéfico, né, para os próximos meses, no fechamento de 2022, agora 2023. Então, a gente espera que seja mais positivo. Ok. Feliz 2023 para vocês duas. Obrigado, um abraço. Para vocês também. É show, papai! Meu nome é Edson Gonçalves, sou gerente de produção aqui do Grupo Tapuio. Estamos hoje aqui na SSR e venho falar um pouco do nosso relacionamento junto com a Central de Adubos, que é uma parceria que desde o início da fazenda a gente tem. E junto com essa parceria vem a apresentação de bons produtos, a assistência técnica do pessoal de campo, pessoal muito bom por sinal.
E é um trabalho conjunto que nós fazemos aqui, sempre nessa parte técnica de produção, um dia a dia muito difícil, e que eles vêm para ajudar muito e solucionar nossos problemas. Meu nome é Arisson, sou encarregado de campo aqui da Fazenda SSR, do Grupo Tapuio, certo? Vim hoje para vocês falar da Central de Adubos, que a Central de Adubos dá uma boa parceria para a gente tem uma parceria muito boa com eles, entendeu? E eles estão vindo inovando bastante, para ajudar bastante a gente aí nesse ano de 2023. O pessoal de campo está passando muita ferramenta bacana para a gente, porque eles sabem a nossa dificuldade. E vários parceiros aí, a Yara também que está junto com a gente aí, está ajudando bastante, certo? Porque nosso dia a dia é difícil, mas a gente com bons parcerias a gente consegue vencer, viu? E no final é show, papai! É show, papai! Tá aí, conversamos então com a Gabriela Fontanari e a Juliana Trigo, especialistas em inteligência de mercado, e também com a Rose Novaes, consultora técnica de vendas da Yara, que é uma das parceiras da Central de Adubos. Em nome dos nossos ouvintes aí, da Tropical Sat, o nosso abraço aí, Ivonaldo, o pessoal de Juazeiro da Bahia, Carlão, Edivan Sapateiro, um grande abraço a vocês, aos amigos aí da internet e da acompanhando a gente aí no nosso podcast, no canal Central de Adubos Oficial. Um grande abraço, muito obrigado, ótimo 2023 para vocês. No próximo sábado, se o Senhor Jesus nos permitir, estaremos de volta no mesmo horário, nesses mesmos canais. Bom dia. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!